Deus lembrou-se dos seus crimes, porque os seus pecados chegaram até ao céu. Paguem-lhes com a mesma moeda. Retribuam a dobrar o mal que ela fez. Deem-lhe a beber o dobro daquilo que ela deu a beber aos outros. Façam-na passar por tormentos e dores na medida das suas vaidades e dos seus luxos. Ela costumava gabar-se. Estou sentada num trono como uma rainha, não sou viúva, nem hei de conhecer luto. Por isso receberá num só dia todos os castigos, a peste, a miséria e a fome, e será abrasada pelo fogo, porque é forte o Senhor Deus que a condenou. Os reis da terra que cometeram com ela imoralidades ou viveram no luxo, hão de chorar e exclamar: ai da grande cidade, ai da Babilônia, a cidade poderosa. Bastou uma hora para ser castigada. Apocalipse capítulo 18, versículos 5 a 10. Os comerciantes da terra que se tornaram ricos com o seu luxo desmedido ficarão afastados à distância com medo do seu tormento. Hão de chorar e lamentar-se assim: ai da grande cidade! Vestia-se de linho, de púrpura e escarlate, enfeitava-se com ouro, com pedras preciosas e pérolas, e bastou apenas uma hora para acabar com toda a sua riqueza. Apocalipse capítulo 18, versículos 3, 15 e 16. São assim os juízos que caem sobre Babilônia no dia da ira de Deus. Ela encheu a medida da sua iniquidade, veio o seu tempo, está pronta para a destruição. Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro do seu povo, há um terrível despertar daqueles que perderam tudo no grande conflito da vida. Enquanto durou o tempo da graça, estiveram cegos pelos enganos de Satanás e desculpavam a sua conduta de pecado. Os ricos orgulhavam-se na sua superioridade sobre aqueles que eram menos favorecidos, mas obtiveram as suas riquezas violando a lei de Deus. Negligenciaram alimentar o faminto, vestir o nu, tratar com justiça e amar a misericórdia. Procuraram exaltar-se e obter a homenagem dos seus semelhantes. Agora, despojados de tudo o que fazia deles grandes, estão desamparados e indefesos. Olham com terror para a destruição dos ídolos que puseram à frente do seu Criador. Venderam a alma em troca das riquezas e dos prazeres terrestres e não procuraram enriquecer para com Deus. O resultado é que a sua vida foi um fracasso. Os seus prazeres agora transformaram-se em amargura, os seus tesouros em corrupção. Os ganhos de uma vida inteira foram varridos num momento. Os ricos lastimam a destruição das suas casas luxuosas, a dispersão do seu ouro e da sua prata. Mas as suas lamentações calam-se com o medo que se apossa deles ao pensar que devem ser destruídos juntamente com os seus ídolos. Os ímpios estão cheios de tristeza, não por causa da sua pecaminosa negligência para com Deus e os seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Lamentam que o resultado seja o que é, mas não se arrependem da sua impiedade. Se pudessem, não deixariam de usar qualquer meio que fosse para vencer. O mundo vê aqueles de quem eles se riram e ridicularizaram e quiseram exterminar, passarem ilesos através das pestes, das tempestades e dos terremotos. Aquele que é para os transgressores da sua lei um fogo devorador, é para o seu povo um abrigo seguro. O ministro que tinha sacrificado a verdade para conseguir o favor dos homens percebe agora o caráter e a influência dos seus ensinos. É evidente que os olhos omniscientes estiveram a acompanhá-lo enquanto estava no púlpito, enquanto andava pelas ruas, enquanto se confundia com os homens das várias cenas da vida. Cada emoção da alma, cada linha escrita, cada palavra pronunciada, cada ato que levava os homens a confiar num refúgio falso, esteve a espalhar sementes. E agora, nas pessoas infelizes e perdidas à sua volta, contempla a colheita. Diz o Senhor: trataram à ligeira as feridas do meu povo, como se tudo estivesse bem. Tudo vai bem, dizem eles, quando sabem que isso não é verdade. Jeremias capítulo 8, versículo 11. Com as vossas mentiras, vocês fazem desanimar a gente boa, a quem eu não queria fazer mal, e pelo contrário impedem os maus de se arrependerem do mal e de salvar as suas vidas. Está escrito em Ezequiel capítulo 13, versículo 22. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, mas eu cuidarei de vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 1 e 2. Uivai, pastores, e clamai.
Revolvei-vos na cinza, vós, donos dos rebanhos, porque já cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes. Não haverá refrigério para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Jeremias capítulo 25, versículos 34 e 35. Ministros e povo veem que não mantiveram a devida relação para com Deus, veem que se rebelaram contra o autor de todas as leis retas e justas. A rejeição dos preconceitos divinos criou milhares de pontos de origem para males, discórdias, ódio e iniquidade, até que a terra se tornou num vasto campo de luta, num poço de corrupção. Este é o quadro que se apresenta agora aos que rejeitaram a verdade e preferiram acalentar o erro. Nenhuma linguagem pode exprimir o profundo desejo que o desobediente e desleal experimenta por aquilo que perdeu para sempre, a vida eterna. Homens que o mundo adorou pelos talentos e pela eloquência, veem agora estas coisas sob a sua verdadeira luz. Compenetram-se de que perderam pela transgressão e caem aos pés daqueles de cuja fidelidade se riram, como menosprezo, confessando que Deus os amou. O povo vê que foi iludido. Um acusa o outro de o ter levado à destruição, e todos se unem para lançar as suas amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a prosseguir os que queriam sacrificar. Agora, desesperados, esses mestres confessam perante o mundo a sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, clamam, e vocês são a causa da nossa ruína. E voltam-se contra os falsos profetas. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam levantar-se-ão agora para os destruir. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora usadas para exterminar os seus inimigos. Por toda a parte há contenda e morticínio. A sua voz ecoará por toda a terra. O Senhor vai julgar as nações, trará todos os seus habitantes a julgamento e condenará à morte os culpados. Jeremias capítulo 25, versículo 31. Durante 6.000 anos esteve a decorrer o grande conflito. O Filho de Deus e os seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno para advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora todos tomaram a sua decisão. Os ímpios uniram-se totalmente a Satanás na sua luta contra Deus. Chegou o tempo para Deus reivindicar a autoridade da sua lei que tinha sido desprezada. Agora a controvérsia não é apenas com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações. Os ímpios entregará à espada. O sinal da libertação foi posto sobre aqueles que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Agora sai o anjo da morte, representado na visão de Ezequiel pelos homens com as armas destruidoras, aos quais é dada a ordem: não poupem nem tenham compaixão de ninguém. Matem velhos e jovens, de ambos os sexos, mães e crianças, mas não molestem nenhum dos que têm o sinal na testa. Comecem já por aqui, pelo meu templo, diz o profeta, e eles começaram pelos anciãos que se encontravam diante do templo. Ezequiel capítulo 9, versículos 1 a 6. A obra de destruição inicia-se entre os que dizem ser os guardas espirituais do povo. Os falsos vigias são os primeiros a cair. Não há ninguém de quem se compadecer ou a quem poupar. Homens, mulheres, jovens e criancinhas perecem juntamente. O Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías capítulo 26, versículo 21. Mas o Senhor castigará severamente os povos que combateram contra Jerusalém. As suas carnes hão de apodrecer enquanto as pessoas ainda estão vivas. Os seus olhos hão de desfazer-se dentro das órbitas e a língua dentro da boca. Nesse dia o Senhor fará cair sobre eles um grande terror. Cada um agarrará na mão do seu vizinho, voltando-se uns contra os outros. Zacarias capítulo 14, versículos 12 e 13. Na desvairada contenda das suas próprias e violentas paixões e pelo derramamento terrível da ira de Deus sem mistura, sucumbem os ímpios habitantes da terra, sacerdotes, governadores e povo, ricos e pobres, de elevada e baixa posição. Nesse dia os corpos daqueles que o Senhor fez morrer jazerão por toda a terra. Ninguém há de chorá-los nem os sepultará.
Jeremias capítulo 25, versículo 33. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito da sua boca e destruídos pelo resplendor da sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus e a terra é esvaziada dos seus moradores. O Senhor vai devastar a terra e arruiná-la, transformar a face do mundo e dispersar os seus habitantes. A terra será totalmente devastada e totalmente saqueada. Foi o Senhor quem pronunciou esta sentença. A terra foi profanada pelos seus habitantes, pois transgrediram as instruções do Senhor, violaram os preceitos e romperam a aliança eterna. Por isso a maldição de Deus devora a terra e os habitantes suportam as penas dos seus crimes. Isaías capítulo 24, versículos 1, 3 e 6. Toda a terra se parece com um deserto assolado. As ruínas das cidades e vilas destruídas pelo terremoto, árvores arrancadas, grandes rochas lançadas pelo mar ou arrancadas da própria terra, espalham-se pela sua superfície, enquanto vastas cavernas assinalam o lugar em que as montanhas foram separadas da sua base. Ocorre agora o acontecimento prefigurado na última e solene cerimónia do Dia das Expiações, quando se completava o ministério no lugar santíssimo e os pecados de Israel eram removidos do santuário em virtude do sangue da oferta pelo pecado. O bode emissário era então apresentado vivo perante o Senhor. E na presença da congregação o sumo sacerdote confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, pondo-os sobre a cabeça do bode. Levítico capítulo 16, versículo 21. De igual forma, ao terminar a obra da expiação no santuário celestial, na presença de Deus, dos anjos, do céu e do exército dos gemidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Será declarado que ele é o culpado de todo o mal que os fez praticar. E assim como o bode emissário era levado para uma terra não habitada, Satanás será expulso para a terra desolada, que estará como um deserto, despovoado e horroroso. O escritor do Apocalipse prediz a expulsão de Satanás e a condição de caos e devastação a que a terra deve ser reduzida, e declara que essa condição permanecerá durante 1000 anos. Depois de apresentar as cenas da segunda vinda do Senhor e da destruição dos ímpios, a profecia continua. A seguir, vi um anjo que descia do céu e na sua mão tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e prendeu-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou a porta à chave e selou-a para que não enganasse mais as nações, até que se cumpram os 1000 anos. Depois desse período, deve ser solto durante algum tempo. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Que a expressão abismo representa a terra no estado de confusão e de trevas é evidente noutras passagens. Relativamente à condição da terra, no princípio, o relato bíblico diz que era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A profecia ensina que ela voltará pelo menos em parte a esta condição. Olhando para o futuro, para o grande dia de Deus, o profeta Jeremias declara: vejo a terra desolada, o céu está sem luz, as montanhas tremem e as colinas fogem de um lado para o outro. Vejo que já não existe ninguém, até as aves desapareceram do céu. Vejo a terra fértil transformada num deserto, as cidades ficaram em ruínas. Jeremias capítulo 4, versículos 23 a 26. Aqui deverá ser a morada de Satanás com os seus anjos maus durante 1000 anos. Restrito à terra, não terá acesso a outros mundos para tentar incomodar aqueles que nunca caíram. É neste sentido que ele está amarrado. De resto, ninguém ficou sobre quem ele possa exercer o seu poder. Está totalmente separado da obra do engano e ruína que durante tantos séculos foi o seu único prazer. O profeta Isaías, vendo antecipadamente o tempo da queda de Satanás, exclamou: como pudeste cair do céu, astro brilhante da manhã? Foste precipitado por terra, tu, o vencedor das nações. Tu dizias no teu íntimo: subirei até aos céus, levantarei o meu trono por cima das estrelas de Deus, serei igual ao Deus Altíssimo. Mas é ao fundo do abismo dos mortos, ao mais profundo da sepultura que vais descer. Os que te veem ficam a olhar para ti, fixam-te atentamente e dizem: é este o que fazia tremer a terra e estremecer os reinos?
É este o que transformava o mundo num deserto, arrasava as suas cidades e recusava libertar os seus prisioneiros? Está escrito em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 17. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito tremer a terra e estremecer os reinos. Ele tornou o mundo num deserto e destruiu as suas cidades, e recusou libertar os prisioneiros. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, ou seja, o sepulcro, recebeu o povo de Deus, e ele queria conservá-los presos para sempre. Porém, Cristo quebrou o seu poder, pondo em liberdade os prisioneiros. Até mesmo os ímpios estão agora fora do poder de Satanás, e sozinho com os seus anjos maus permanecerá a tomar consciência dos efeitos da maldição que o pecado acarretou. A glória de todos os reis dos povos, sem exceção, é a de repousar cada um no seu túmulo. Mas tu foste lançado para fora do sepulcro, como um aborto asqueroso. Tu não te juntarás a eles na sepultura, porque arruinaste o teu país, destruíste o teu povo. Isaías capítulo 14, versículos 18 a 20. Durante 1000 anos, Satanás vagueará de um lugar para o outro na terra desolada para contemplar os resultados da sua rebelião contra a lei de Deus. Durante este tempo, os seus sofrimentos serão intensos. Desde a sua queda, a sua vida de incessante atividade impediu a reflexão. Agora, porém, está privado do seu poder e entrega a si mesmo para contemplar a parte que desempenhou desde que, a princípio, se revoltou contra o governo do céu e para aguardar com temor e tremor o futuro terrível em que deverá sofrer por todo o mal que praticou e ser punido pelos pecados que levou as pessoas a cometer. O cativeiro de Satanás trará alegria e júbilo ao povo de Deus. Diz o profeta: quando o Senhor te der o repouso merecido de tantas penas e tormentas e da dura escravidão a que foste submetido, deves entoar esta sátira contra o rei de Babilônia, aqui representado por Satanás. Como acabou o tirano! Como acabou a sua arrogância! O Senhor quebrou o cetro dos malvados, o bastão dos tiranos, daquele que furioso subjugou os povos com golpes de matar sem fim e com a ira oprimiu as nações, perseguindo-as implacavelmente. A terra inteira descansa finalmente tranquila e dá gritos de alegria. Agora exclamam: desde que foi morto, ninguém mais nos veio abater. Isaías capítulo 14, versículos 3 a 8. Durante os 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreições, terá lugar o julgamento dos ímpios. O apóstolo Paulo indica esse juízo como um acontecimento a seguir ao segundo advento. Não julguem antes do tempo. Esperem que venha o Senhor. Ele é que há de iluminar o que está às escuras e dará a conhecer as intenções secretas de cada um. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Daniel declara que quando veio o ancião de longa idade, pronunciou uma sentença a favor do povo santo do Deus Altíssimo. Chegou então o momento em que esse povo de santos havia de receber o poder real. Daniel capítulo 7, versículo 22. Nessa oportunidade, os justos reinarão como reis e sacerdotes diante de Deus. João, em Apocalipse, diz: vi também alguns tronos. Os que se sentaram neles receberam o poder de julgar. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e hão de reinar com ele durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 6. É nesse tempo que, conforme foi predito por Paulo, os santos hão de julgar o mundo. Em união com Cristo, julgarão os ímpios, comparando os seus atos com o código, a Escritura Sagrada, e decidindo cada caso segundo as ações praticadas. Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer. Segundo as suas obras, é registada em frente ao seu nome no livro da morte. Também Satanás e os anjos maus serão julgados por Cristo e pelo seu povo. Diz Paulo: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? E Judas declara que aos anjos que não souberam manter a sua posição e abandonaram o seu lugar, Deus prendeu-os para sempre na escuridão, à espera do grande dia do juízo. Judas capítulo 6. No fim dos 1000 anos ocorrerá a segunda ressurreição. Então os ímpios ressuscitarão dos mortos, comparecendo perante Deus para a execução do juízo escrito. Assim, o escritor do Apocalipse, depois de descrever o ressurgir dos justos, diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acharam. Apocalipse capítulo 20, versículo 5.
A respeito dos ímpios, Isaías também declara: serão encerrados como prisioneiros numa fossa e fechados numa masmorra. Depois de bastante tempo, comparecerão a juízo. Isaías capítulo 24, versículo 22.